Olá! Começa agora o programa Contra ou a Favor, que neste mês de janeiro substitui o Legião Estrangeira nas noites de domingo. O tema em debate hoje é a internação compulsória para aqueles que abusam de drogas, especialmente drogas mais perigosas como o crack ou o álcool. Você é contra a internação compulsória ou é a favor? Para buscar respostas para esta questão, convidamos o antropólogo Maurício Fiore, do SEBRAP, que é contra a internação compulsória, e a psiquiatra Ana Cecília Marques, da Universidade Federal de São Paulo, a antiga Escola Paulista de Medicina, que é a favor da internação compulsória. Então, para começar, eu queria saber, Maurício, por que você se diz contra a internação compulsória e, Ana Cecília, em seguida, por que você se diz a favor? O que a gente é contrário, eu digo a gente porque é um grupo bem grande que está muito preocupado, é na transformação da internação compulsória como centro de uma política pública para atender dependentes. A internação compulsória, a lei foi muito cuidadosa em prever uma escolha por ela numa decisão muito individual, onde você conheça o caso e realmente perceba que os recursos já foram esgotados, que essa pessoa já tentou passar por outro tipo de tratamento e não foi bem sucedido e agora está realmente colocando a sua vida em risco. Quando você transforma a internação compulsória no centro da política pública, quer dizer, a ideia de que, bom, eu preciso resolver principalmente esse conjunto de pessoas que estão na rua ali, que as pessoas que são chamadas de craqueiros, usuários de crack. Então, eu preciso dar uma solução e você escolhe a internação como uma forma de tirá-las da rua e levar para algum lugar, e essa seria uma solução. Isso a gente sabe que, na verdade, está muito mais preocupado em tirar das nossas vistas, né, do que realmente tratar essas pessoas que também não têm problema só de drogas, tem outros. Então, não se trata só de um contra, mas do contra ser o centro da política. Tá bom. Bom, eu acho que quando a gente começa a conversar sobre política, então nós estamos dizendo que a única medida de uma política não é a internação. Então, a gente já parte do princípio que a internação faz parte de uma etapa, para alguns, do tratamento e que é necessária, sim, porque esse indivíduo corre um risco. Mesmo que seja contra a vontade. Mesmo que seja contra a vontade dele, porque para que você faça uma internação involuntária, onde o médico, a família e o Ministério Público se posicionam, tem todo um estudo daquele caso, né? Então, não é um centro de uma política, mas é um pedaço de uma política e é necessário. É necessário que esse indivíduo, não só o próprio risco pessoal da vida desse indivíduo, mas o risco das outras pessoas, como o Maurício falou. E a compulsória, nós temos mais um agravante, já nesse sentido da seriedade de uma internação compulsória, porque ela está dentro de uma lei e ela prevê que até um juiz, porque esse indivíduo também está envolvido com outras questões, às vezes crimes, mas ele tem uma doença e ele precisa ser tratado. Aliás, ele tem direito ao tratamento. Isso seria até discutir o direito humano daquele indivíduo ser protegido e aí o juiz vai lá e interna junto com o parecer de uma equipe, do médico. E, portanto, eu sou totalmente a favor. Agora, dentro dessa política maior, política maior, nós nunca vamos olhar para esse aspecto separadamente. Então, mas qual é a efetividade deste tratamento, da internação compulsória? Vamos pensar no caso do crack. Eu acho que a gente tem... A internação, ela pode ser uma parte do tratamento, né? Mas não necessariamente ela será a de todos os indivíduos, Sem né? dúvida. Então, assim, você tem uma parte das pessoas que o tratamento indicado talvez não seja a internação. O que a gente tem, que eu conheço da literatura e as experiências que a gente tem, é que a internação, a efetividade dela é baixa, e principalmente quando ela é contra a vontade, né? Você tem, se você for em qualquer local de consumo de crack, você perguntar para as pessoas que estão ali, as que não têm um pouco mais, que são... É a minoria que vem da classe média, enfim, elas têm históricos de internação, 10, 12, 15 vezes, em lugares muito diferentes, muitos deles que não tinham condição alguma de recebê-los. Então, aí já falando um pouco até como antropólogo, um grande problema da internação e dessa um pouco o exagero que a gente está dando como solução para a internação é imaginar que a pessoa... É claro, você tira a pessoa daquele seu contexto, naquele momento ela está protegida, ela estaria em abstinência, em princípio, né? Às vezes nem sempre ela está nessas clínicas, mas em princípio estaria.
mas ela vai ter que ter um retorno, né? E esse é o grande X da questão. Então, o retorno para a vida dela. Para a vida dela, né? E esse é o grande nó da questão. Então, essa primeira fase da internação, muitas vezes, ela nem é a mais difícil. A questão é quando que essa pessoa vai estar apta a voltar. E aí, você vê que o que você tem que quebrar não é só o ciclo da dependência, a relação dependente, é um monte de outros ciclos que a levaram àquela situação de dependência com essa substância, né? Bom, falar de internação é começar dizendo que a internação serve para a minoria dos nossos pacientes. Então, quando a gente vai discutir esse assunto, nós estamos discutindo, como eu disse já, uma partezinha do tratamento que faz parte de uma política enorme e que é recomendado para a minoria dos pacientes. Que minoria é essa? Olha, do álcool, em torno de 5%. Sei, mas qual 95% se tratariam, desculpe, num ambulatório, né? 5% no hospital, porque aí tem um risco para a própria vida, uma síndrome de abstinência grave, que coloca esse indivíduo com um quadro que pode matar, que é o delírio tremens. Então, 5% dos pacientes são internados. Nós estamos falando da minoria. Mas a indicação depende da quantidade de droga usada? Depende? Não, da gravidade do quadro. Sei. Da gravidade. Por isso que para essa indicação é necessária uma equipe multidisciplinar, onde o médico, o psicólogo, o assistente social, todos vão discutir aquele caso e isso vai ser recomendado. Às vezes isso é feito, inclusive, num pronto-socorro, numa situação de menor equipe, portanto, às vezes 2 profissionais e a família vão ter que decidir e vão avisar o Ministério Público. Mas nós estamos falando de um pedacinho do tratamento, a internação, que se faz, sim, para a minoria dos nossos dependentes. E no caso de pessoas que usam crack, qual é a percentagem para quem se indica a internação? Eu vou te falar de que, primeiro, que nós não temos dados no Brasil. Tá. Isso começa por aí. Temos pouquíssimos dados no mundo sobre crack também e internação, pouquíssimos. Mas como eu tive uma experiência muito peculiar, porque eu fiquei na Cracolândia supervisionando um CAPS, né, que é um serviço ambulatorial para álcool e drogas, por 2 anos, eu posso te falar da minha prevalência naquele lugar. Tá bom. Estamos falando de São Paulo, sendo a cidade, Cracolândia. Nós internamos 8% dos nossos pacientes. Tá. Então, a minoria. De 8%. A minoria. E óbvio que faz todo sentido o que o Maurício falou, o paciente ele vai ser internado porque naquele momento a gente precisa proteger a vida dele. Ele volta e o tratamento dessa doença do cérebro é crônico. É um tratamento longo para o resto da vida. Ele vai ter manutenção desse tratamento quando ele estiver estável. Então, ele volta para o ambulatório e vai cuidar da doença dele ao longo do tempo. Qual é a doença do cérebro? A dependência. A dependência, hoje, segundo a neurociência, é uma doença do cérebro. É óbvio que a doença do cérebro, ela tem fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Sim. Nós estamos falando dessa doença complexa, mas ela é uma doença do cérebro. Você concorda que é uma doença do cérebro? Em partes. Eu acho que eu não gosto muito do termo dessa brain disease, né? A ideia de que você tem ali uma espécie de uma ideia máquina. biológica. Eu acho que ela tende a, por mais que você admita que são vários fatores, né? Que você está falando de fatores sociais, mas aí, no limite, você está voltando ao cérebro e identificando uma certa falha biomecânica ali, Não. quer dizer, Não estou. Porque você teria, então, um quadro crônico. Esse indivíduo, ele já tem uma alteração morfológica para sempre. Pela droga. Então, Pela droga. Então, mas eu acho que isso há uma controvérsia um pouco, né? Sobre se isso é um Segundo a quadro... ciência, não. Segundo a ciência, não. Inclusive, a ciência constrói o conceito dessa dependência independente da genética. Se esse indivíduo tiver uma genética, por exemplo, ele for filho de um fumante, não necessariamente ele vai desenvolver a doença. Mas ele tem uma... Para desenvolver a doença, ele precisa de 4 você ainda não fatores. tem um marcador para... Se a gente fizesse aqui um levantamento de quem tem diabetes, a gente podia ter um marcador muito claro para identificar. A gente não tem um marcador
seja um marcador neuronal ou qualquer outro tipo de marcador para identificar um dependente. A gente só vai identificar essa doença do cérebro a partir da relação que ele tem com a substância, desse quadro. Então, por isso que não acho que não é questão de estar certo ou errado, só é para que a gente não... A dependência ela vai estar sempre ancorada num quadro que é muito maior do que um marcador biológico. Essa Também para a ideia... dependência do sexo, a dependência da TV. Né? Então, mas essa ideia da doença do cérebro desculpabiliza, dessubjetiva. A pessoa que usa a droga, esse é o meu ela receio. põe a culpa na doença do cérebro. Mas a pessoa já perdeu a área do cérebro sob efeito dessas drogas de decisão. Ela já está modificada exatamente numa área do cérebro que se chama córtex pré-frontal pelo efeito crônico da droga. Mas não é uma isso- questão mas de isso- culpa Isso mesmo. desresponsabiliza Mas você a não pessoa. acha- Essa é a expressão Isso que eu queria usar. desorganiza, Mas se isso minimiza fosse, a capacidade. se tivesse essa ideia de que ela perdeu essa capacidade, isso também poderia ser aplicado a outras dependências? Sem a menor dúvida. Mas então, se eu sou um dependente de De internet... sexo. Não, de internet, de que hoje é um internet. quadro novo. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, eu teria... O meu cérebro, pelo uso excessivo de internet, ele Modificado. perdeu a capacidade... Perdeu. Eu tenho um pouco de receio. Não, eu acho um pouco preocupante, porque é isso que a Câmara falou da desresponsabilização, porque eu acho que, inclusive, a gente, ao longo do século XX, a gente foi muito, e a medicina teve um papel fundamental nisso, de tirar a carga moral da dependência. Opa, Vamos parar de ficar fundamental. chamando as pessoas de viciadas, né, no sentido do vício. Isso é mesmo. muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também medicalizou no sentido negativo, que é a ideia de realmente tirar das pessoas uma questão de responsabilidade. Né? Eu não concordo. Não, mas assim, Nem um temos... pouco. Porque o indivíduo está doente, ele não escolheu aquela doença, ele entrou em contato com a droga, tendo genético ou não, por fatores psicossociais só, vamos colocar o fator psicossocial. A droga tem o poder de desenvolver uma tolerância no cérebro, o indivíduo usar cada vez mais, se ligar essa chavinha, se ele tiver essa vulnerabilidade, e não basta só a droga, vai ter que ter fatores psicossociais. E no momento que essa droga começa a transformar esse cérebro, ele está doente, sim. E não é não responsável, não é que ele não está responsável. Ele está impedido naquele momento de tomar várias decisões. Várias, até de querer se tratar. E que se no momento eu conseguir tratá-lo, seja voluntariamente, involuntariamente, ele volta para a vida dele e se responsabiliza, até pelo tratamento, que é um tratamento crônico, que ele vai precisar o resto da vida para se acompanhar. E isso é uma grande generalização, coisa A, quer dizer, me parece, eu não sei se isso é verdade ou não, uma pergunta para vocês, quer dizer, os casos são iguais entre si, as pessoas reagem da mesma maneira, as pessoas, a trajetória da pessoa, a trajetória da pessoa que usa crack, a trajetória da pessoa que chega a ter delirium tremens, é sempre igual? Não, de jeito nenhum. Não, bom, na minha Diversidade experiência, única. trajetória, inclusive com consumidores de crack, eu conheci muitos consumidores de crack, isso também está aparecendo agora, porque o crack ele está em São Paulo desde o final dos 80, comecinho dos 90, e ele agora espalhou-se pelo Brasil, né, como consumo, mas ele está há muito tempo. Mas a gente tem visto já pessoas que consumiram crack por um tempo, simplesmente abandonaram, tiveram um consumo intensivo por um tempo e abandonaram. E muitas vezes sem nenhum tipo Foram de... internados ou Não, experiência... Então, essa pessoa não tem a doença do cérebro? Temos que ver se ele preenche os critérios da doença. E a doença tem estabilização. Sim. Tem fumantes que param de fumar há 10 anos. É a mesma coisa. A doença estabiliza e se você tiver que acompanhar uma doença crônica como diabetes, que muita gente carrega o gene e nem tem a diabetes, né? Por vários outros aportes aí que esse indivíduo faz, ele vai ficar a vida inteira sem usar crack de novo. Ou ele vai usar menos, ter algumas recaídas, cada paciente é acho que você diferente. tem que pensar sempre em cenários onde você pode ter um uso menos abusivo, menos danoso. E até no crack isso é possível. Eu acho que é por isso que isso passa também por uma política pública. A ideia é que você pode falar para as pessoas, olha, você está abusando, você pode diminuir a abstinência total. Não, você tem que parar de uma hora para outra e só assim você vai estar se tratando, não é necessariamente o caminho. Né? Lógico que não. Você tem relatos já, eu vi isso numa pesquisa de Minas Gerais, uma colega antropóloga, tem professores universitários que consomem crack à noite como se estivessem consumindo uma dose de uísque. Pode acontecer. Né? Assim, Pode acontecer. e que estão ali razoavelmente estabilizados com a sua vida. Né? Sem dúvida. Aí você vê essa coisa de diferentes relações que as pessoas estabelecem com as substâncias. drogas, É claro que o lógico. crack, se você for pegar padrão,
né? Crack, álcool, Mais maconha, grave. vamos colocar, você tem padrões muito diferentes. Então, o crack, ele realmente, a chance de você ter o consumo compulsivo, ele está, pela só característica do efeito, pela característica da rapidez, esse efeito da intensidade, do preço, de tudo isso entra nessa equação. Verdade, né? vários fatores. Contra ou a favor, volta já. Este é o programa Contra ou a Favor, que nesta noite de domingo está discutindo a internação compulsória como uma medida para o tratamento de quem usa drogas demais. Bom, e usar drogas demais é um fenômeno muito disseminado na sociedade de hoje? Tem diferença entre o Brasil e os outros países? Bom, eu penso que tem, sem a menor dúvida. Cada país tem a sua geografia, né? Tem a sua história com a droga, né? Nós temos a nossa história da colonização, e com a colonização vieram várias drogas, inclusive a própria maconha, né? Enfim, eu acho que nós temos uma história peculiar. E eu acho que por ser um país muito novo também, e com uma história muito recente, nós ainda não entendemos também como manejar bem esse fenômeno da droga. Mas a droga está em todos os países, né? Eu acho que não existe planeta nenhum sem droga, né? Mundo nenhum sem droga. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cocaína. Isso mesmo. Não é isso? Sim, em número absoluto, né? Em número absoluto. Porque o número absoluto tem que ser visto sempre com cuidado, porque Por causa da senão, população, você, em números proporcionais, o Brasil não é nem o maior da América do Sul. A gente perde para a Argentina, Uruguai, Chile. Essa relativização eu nunca tinha Sim, ouvido. é que no dado absoluto, realmente 200 milhões de pessoas. Sem dúvida. E qual é a diferença entre a dependência de cocaína e a dependência de crack? Bom, em segundos o crack já está no cérebro. E a cocaína cheirada, não. Ela demora muito mais, né? Meia hora, ela vai ser metabolizada, vai cair na corrente sanguínea. É diferente por conta da via fumada. E agora do crack você já tem variações ainda mais impuras, né? Que vai ainda para ficar ou mais potente ou mais barata. Né? Mas o que eu tinha perguntado vamos dizer assim, o mundo contemporâneo combina com o uso excessivo de drogas? Combina. Pensando em drogas além das drogas legais, né? Porque a gente está falando muito das drogas ilegais, mas a gente tem as drogas de todas essas. Como é que a gente poderia definir droga de um jeito mais amplo? Esquecendo a fronteira entre o que é legal e o que é ilegal. Porque aqui, por exemplo, no primeiro bloco a gente falou bastante de álcool, que é completamente legal, e falou bastante de crack. Agora nós já estamos falando de outras coisas. Quer dizer, o que é uma droga? Como é que vocês definiriam? Aquela piada da medicina, que é tudo que você enfia num ratinho e dá um artigo científico, né? Essa é uma droga. Nós estamos falando de droga psicotrópica. Exatamente. Né? Dentro desse conjunto das psicoativas. Então, mas nas psicoativas tem as legais e as ilegais. E as de uso farmacêutico médico, né? Quer dizer, que estão ainda no meio do caminho, as que são indicadas, né? E que também tem um consumo, e que, por exemplo, nos Estados Unidos são as que mais matam. Então, todas essas drogas que vocês botaram nelas o nome de psicoativas, elas trazem algum tipo de estimulação e algum tipo de prazer, afinal, não é isso? Nem para todos. Nem para todos. Tem pessoas que consomem e não têm prazer nenhum, não modifica o padrão, não libera a dopamina, que é essa substância, esse hormônio cerebral, né, que para alguns indivíduos vai ou não ligar ou essa que elas tal vão, os estudos nas ciências sociais mostram que tem muita gente que demora a aprender a sentir os próprios efeitos, né? Tem um dos estudos mais clássicos sobre consumo de maconha, que é do Howard Becker, ainda nos anos 50, nos Estados Unidos. Ele mostra que o usuário ele vai aprendendo a encontrar os efeitos, ele vai sendo ensinado pelos usuários mais experientes e a minimizar o que seria o negativo e a potencializar o positivo. Tem também esse aprendizado, essa identificação, bom, isso é bom sentir, é isso que eu quero sentir, é isso que eu não quero. E você falou, a droga no mundo, que a gente não conhece nenhuma sociedade que não tenha feito sistematicamente o consumo de alguma substância, né? Quer dizer, tem alguns casos anedóticos, como os esquimós, porque não tinham vegetal por perto. Cresce. Então, o conviver com como é que você vai... Eu acho muito importante pensar que
como é que a gente controla, a gente minimiza abusos, né? Então tem vários tipos de controles para a gente pensar, regulamentações. Eu só vou te dizer uma coisa, eu não acho que a gente consiga essa tal política bacana que cuide da sociedade como um todo e entenda melhor o fenômeno, porque do meu ponto de vista, droga psicotrópica é uma questão de mercado. Sim. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando que é o terceiro mercado do mundo, perde só para petróleo e armas. Nós não estamos falando de uma coisinha simples. Então, uma política precisa incluir tudo isso. Claro. Precisa incluir os países vizinhos, a geopolítica das drogas. E aí nós vamos ter a nossa política, nós vamos aprender a nos proteger, né? Enquanto mas eu acho até, mas agora quando o crack virou essa grande preocupação, e há motivo, mesmo, né? Assim, mas eu ainda também acho que ele acabou interditando um pouco o debate, porque o álcool, como epidemiologicamente é a nossa grande questão, permanece sendo, e nós não conseguimos regulamentar. É o maior problema. É o maior problema. É o maior problema. No Brasil. No Brasil. No Brasil, sim. Não tem, no Brasil, isso acho que é consenso em todos os... Não tem discussão. Se falar de uma substância psicoativa, é o álcool. Agora, aí fala-se muito do crack, imaginando que, bom, estamos do lado de Bolívia, Colômbia e Peru, que são os 3 grandes produtores. Não é só por isso, porque os Estados Unidos é o maior exército do mundo, o maior PIB, a maior controle de fronteira existente. Está longe, quer dizer, seria mais difícil. E a cocaína e o crack entram, eles são muito mais consumidores do que nós, inclusive proporcionalmente, mas muito distantes da gente. Mercado. Então, essa certa ilusão de que a gente vai enfrentar esse aumento de consumo do crack simplesmente fechando mais as fronteiras, isso é uma grande ilusão. A gente tem que pensar outros caminhos. Mas então, que caminhos são esses? Pensando nessa ideia de que, nós estamos falando de drogas ilegais, né? Estamos falando de drogas... Mas agora, quando você fala em mercado, você está falando de drogas ilegais, não está? Não. Não? Eu acho então, quando você fala, inclui Ritalina, por exemplo? Inclui tudo. Ritalina é uma grande questão. Inclui o álcool. Quem é que dita a política do álcool aqui no país? Não é o governo, não é a sociedade, é a indústria. Nós podemos falar de qualquer droga. O álcool, inclusive, é barato, né? Nossa, barato, a gente não conseguiu limitar ainda a propaganda, que é uma questão muito importante. Você vê que há um interesse. Mas ainda assim, e aí é um pouco... Está mais limitada, né? Eu acho que no caso do álcool, a gente consegue pensar, ele tem uma vantagem, que é ele ser legal. Então, a gente consegue pensar políticas. Então, a gente fala, bom, vamos limitar a propaganda. Vamos tentar enfrentar o poder da indústria que pressiona para ter propaganda, né? É melhor que ele esteja na legalidade. No crack, a gente não consegue pensar em absolutamente nada, porque está completamente fora do Estado. Não está fora. Eu acho que o crack em termos de mercado, eu estou pensando. Não em termos de consumo, a gente tem que tratar as pessoas, evidentemente. Mas não. Estou falando mercado, estou falando controle da oferta. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem diferença em relação às drogas. Nós temos um mercado livre para consumir. Não, tem uma grande diferença. Eu não concordo. Nós temos 500 mil presos. Essa é uma grande diferença. Quer dizer, a gente encarcera muita gente, a gente não consegue tirar... Encarcera o Brasil. Com essa lei que nós temos hoje? Nossa, o Brasil hoje encarcera traficantes... Traficantes. A gente chama de traficantes. Nós chamamos de traficantes uma parcela enorme de pessoas que são presas, e a gente tem pesquisa com isso. Com pequena quantidade de droga... São pequenas quantidades de drogas, réus primários. Qual é a sua objeção? A minha objeção é o seguinte, traficante, ele está cometendo um crime, ele não respeita a lei do país, onde a droga é proibida. Você está dizendo que essas pessoas não estão presas? Não, eu estou dizendo que elas estão presas, mas são traficantes, eles cometem crimes, eles têm que estar presos. Mas ela não comete crime, ela comete o que a lei proíbe, mas uma lei que foi criada para... ela criou o mercado que você disse que sempre vai existir. Quer dizer, a proibição... se eu proibisse o álcool hoje, essa indústria da Ambev, com certeza eles vão falar, bom, gente, a partir de hoje está proibido, nós vamos ter nós vamos vender a Brahma de outro jeito. Então, no caso do crack, pessoas vão vender esse crack, de um jeito ou de outro. E nós vamos encarcerar gente, réu primário, com pouca droga, baixa escolaridade, basicamente classe baixa. Vamos botar essa pessoa no sistema penitenciário com que objetivo? Para tirar o crack das ruas e não deixar as pessoas lá. Estamos alcançando o objetivo não é esse. O objetivo é punir quem quebrou a lei. Então, quem quebrou a lei. Para não termos venda. E temos venda. Mas o preço do crack está estável em São Paulo há 20 anos. Não tá bom. Nem aumentar o preço. Mas o que quer dizer? O que quer dizer? Só um pouquinho, vamos só entender isso. O fato do preço do crack estar estável quer dizer o quê, na sua opinião?
que é um mercado tão dinâmico, ele tem tanta demanda e você não vai conseguir controlá-lo como não consegue em nenhuma parte do mundo, que ele vai se manter estável. Você pode prender mais gente, as pessoas são substituídas no mercado. Você prende mais pessoas, elas são substituídas. E não estamos nem falando na violência que é esse mercado, que isso é terrível. Esse mercado não é a Ambev briga com outra indústria de álcool na justiça. Essas pessoas, quando brigam entre si, brigam armadas. Então ainda tem esse outro lado que é o tema talvez para outro. Mas qual é a sua divergência? A minha divergência é o seguinte, a política ela passa por várias medidas. A política de drogas. A política de drogas. Nós não podemos ter uma política que então não criminalize o tráfico, já que nós temos uma lei, essa lei diz que a cocaína é ilegal e que nós temos que conter isso, nós temos que ter esse processo. Tá, mas o Maurício não está dizendo que não é para descriminalizar o tráfico. Não. Eu até acho que sim, mas acho que não é essa discussão que a gente está... Então, o que nós teremos que ter? Nós teremos que ter, sim, as pessoas que vendem e estão contra a nossa lei na cadeia. Nós teríamos que ter uma intervenção no sistema judiciário para resolver o problema, como os países desenvolvidos vêm fazendo. Aquele indivíduo que é um pequeno traficante, e é traficante, do meu ponto de vista, ele é traficante do mesmo jeito, ele teria que ter uma intervenção feita dentro do sistema. Mas é que a gente e teríamos que ter... São praticamente todos os usuários. Não são. São praticamente... Se você conseguir encontrar um usuário que, pela lei, porque você está pautada na lei. Na lei. A lei é ceder, fornecer, qualquer coisa que você fizer com droga, você é traficante. Se você encontrar... Não é. Ceder, fornecer... Não é. A lei é essa. Então, portar com o objetivo de ceder, fornecer. Bom. Então, portar com o objetivo de ceder e fornecer. Portar com o objetivo de consumir... Não vai preso. Mas qual é do usuário que nunca passou para um amigo vendendo, que pegou uma quantidade? Você vai na Cracolândia, quais são os usuários que não pegam um pouco de crack e vão vender para o outro? Eles são traficantes. E é na cadeia que a gente quer as pessoas. Então parece que a questão aqui agora virou traficante na cadeia. Descriminalizar ou não as drogas. A política é essa. Nós estamos no finalzinho. Eu queria que Maurício e Ana dissessem, porque eu acho que vocês discordam nessa questão, né? Discordamos. Porque sim manter a lei de drogas que criminalizando todas essas drogas que a gente está falando aqui, ou por que não? Rapidamente para a gente encerrar o programa. Não, já que entramos, eu acho que você tem dois pontos. O primeiro que é uma regra estranha à sociedade, que vocês têm o mundo sempre consumindo essas substâncias, algumas legais, outras prescritas, outras proscritas, e a gente tem controles informais sociais muito melhores. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto isso é completamente ineficaz. Nós estamos encarcerando um monte de gente para proteger as pessoas que agora estão dependentes. Quer dizer, a gente não conseguiu reduzir o número de consumidores, não melhoramos a qualidade da droga, não aumentamos o preço, e isso não é só no Brasil, isso é mundial. Esse diagnóstico tem sido feito cada vez mais frequentemente, as pessoas estão percebendo que esta maneira é completamente ineficaz. Bom, do meu ponto de vista, quando a gente vai montar uma política de drogas, a gente não começa liberando nenhum tipo de droga, nem pensando em mudar as regras do jogo em relação à lei. A gente começa pensando a política inteira. Uma política que deixe a lei por enquanto e caminhe entendendo o fenômeno. Depois nós vamos ver qual é a melhor saída para a lei e pro Brasil. Os países que flexibilizaram o acesso às drogas estão voltando atrás. Qual, por exemplo? Inglaterra. Não. Inglaterra. Não. Inglaterra acabou de ter uma comissão que acabou de recomendar ao primeiro-ministro para que ele reveja a política. Ao contrário, eu tenho um relatório mostrando que essa flexibilização da lei, deixando com que os indivíduos consumissem muito mais maconha, está pesando não só no sistema de saúde, como na sociedade, como no próprio sistema judiciário. Infelizmente, essa teria que ser uma outra discussão, porque ao mesmo tempo eu posso dizer que o Uruguai está entrando na Portugal, da maconha. Seria o caso Portugal que já aumentou Não. Eu te passo os relatórios. De Portugal. Nós vamos passar os então essa vai ser fica combinado que vai ter esse outro debate. Não, e que a gente passa os relatórios. Sim, claro, de Portugal eu passo. Eu também. Contra ou a favor, fica por aqui até a semana que vem. Muito obrigado.